Próxima pergunta, Diego Marques Laranja, meu ex-aluno na graduação. Que legal, tá voando. Mestre, no curso Estado da Arte do Treinamento de Força, você mostra, como sempre pautado em evidências, que o exercício stiff possui uma ativação de glúteo muito superior à ativação de isquiosurais, com certeza. Sendo assim, seria prejudicial num planejamento de treino parcelado em AB, inserir o stiff no dia de glúteos e no dia seguinte treinar posteriores de maneira isolada, vai gerar em cima de dano. Se você treinar acima de 6 séries, já seria ruim. Se você colocar só o stiff como um exercício interferindo, não, tá, Diego? Porque a gente tem aí uma relação de dose e resposta para recuperação. Vários estudos, inclusive no Estado da Arte do Treinamento de Força, onde eu mostro lá que até 9 séries você pode recuperar 48 horas. Então, para 6 séries, 24 horas seria suficiente. Ou seja, acredito que você não vai fazer numa série de glúteo 6 séries de stiff. Você vai, enfim, espalhar isso nos outros exercícios, né? Você vai utilizar hip thrust, vai usar extensão de quadril isolada, vai usar qualquer outro exercício aí para glúteo, máquina glúteo, com sistema CAN, resistência variável, torque constante, enfim, você vai criar suas estratégias aí. Provavelmente a tua série AB vai ser quadríceps e glúteo isolado no posterior. É uma estratégia que eu gosto muito de utilizar. Para mim, é a mais eficiente para indivíduos avançados, mulheres avançadas. E nesse caso eu nem entraria muito com stiff, porque eu prefiro entrar com deadlift, tá? Enfim, tem um torque muito maior, uma capacidade de geração de força, né? de workload, né? De possibilidade de levantar carga muito maior. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Então não teria problema não, você está colocando ali. Pergunto isso porque mesmo sendo baixa a ativação dos posteriores no stiff, estaria treinando em cima de dano. Se você tivesse um volume aí exacerbado, aí sim. Mas se você fizer 3 séries de stiff, que é visando o glúteo, né, e no dia seguinte for treinar posterior, cadeira flexora, mesa flexora, flexora em pé e flexão nórdica, por exemplo, não teria problema nenhum, tá? Seguindo aqui a tua pergunta, aproveitando o gancho, o exercício bom dia, good morning, né? Segue o mesmo padrão de ativação do stiff, nananinanã, obrigado. E o baladã, como você mesmo colocou lá na tua primeira frase, Diego Marques Laranja, sempre pautado em evidências, eu não poderia deixar de trazer aqui uma evidência para você, que é um artigo do Contreras, sensacional, publicado no jornal da National Strength Conditioning Association, um jornal aí que já tem um artigo que já tem aí a publicação dele há alguns anos, mas talvez poucas pessoas conheçam. E olha que bacana, Diego e todo mundo que está aí. Olha que legal. O que esse artigo comparou? Vamos dar uma olhada aqui, que bacana. No exercício A, a gente tem o bom dia. No exercício B, na faixa do meio, a gente tem a extensão de tronco no tradicional banco romano, que seria o banco 45 graus, né? E no exercício C, na linha de baixo, nós temos a extensão de tronco também, só que ao invés de ser no banco romano, ela é no banco horizontal, no plano transverso. E o que os caras resolveram identificar? A extensão de quadril, obviamente os 3 exercícios predominam a extensão de quadril, por causa do torque extensor violento, e eles quiseram verificar o torque extensor, né, obviamente, em 3 ângulos específicos, para os 3 exercícios. A 90 graus, independente do ângulo do exercício, aqui, aqui ou aqui, certo? A 130 graus e a 180 graus, independente de estar aqui, independente de estar aqui ou independente de estar aqui. Beleza. Esses foram os exercícios e essas foram as angulações específicas para eles verificarem os torques no quadril.
E o que a gente viu como resultado? O título do artigo fala lá, todos os exercícios para extensão de quadril, eles são iguais? Naturalmente não. Ou seja, esses 3 exercícios, eles podem ser 3 exercícios numa série de glúteo. E são 3 exercícios para uma série de glúteo isolados. E ainda dizem e ainda continuam dizendo, e o Baladã não vai entrar aqui na pilha, que não pode se parcelar treinamento de membro inferior. Realmente tem que ter muito conhecimento técnico, teórico, científico, para você não ter capacidade de manipular variáveis metodológicas do treinamento de força para dizer que você não pode predominar parcelando o treinamento e predominar uma articulação específica. Olha, eu vou parcelar o treinamento e nesse dia aqui de treinamento eu vou favorecer o torque extensor de quadril. Nesse dia de treinamento aqui, eu vou favorecer o torque extensor de joelho. Nesse dia aqui, eu só vou trabalhar flexores de joelho, não vou trabalhar extensores de quadril. Como é que não dá para fazer isso? Só se você não conhece sobre musculação, se você não conhece cinesiologia e biomecânica, e se você não conhece variáveis metodológicas de treinamento de força, e nem fisiologia, e nem biomecânica. Aí você tem que vomitar isso pela internet. Mas eu não vou entrar nessa guerra aqui, porque assim, eu apresento evidência, eu não fico discutindo e nem fazendo piada. Eu mostro evidência científica. E o que é que eles viram? Presta atenção. Vamos começar lá de cima. Primeiro exercício no canto superior direito, tá? É a extensão de quadril horizontal. Vamos voltar à imagem. É o exercício C, a linha inferior aqui de baixo, beleza? Tá aqui, lá em cima, no canto superior direito. Horizontal back extension. O que eles viram? Todos os exercícios são iguais? Não. O torque extensor máximo, o pico de torque, ele vai variar a depender do exercício. Então, quando a gente olha numa linha, num gráfico XY, né? Se é um gráfico XY, ali estão as valências numéricas e embaixo estão os graus dos quadris, 90 graus de flexão de quadril, 130 graus e 180 graus, como se fosse o quadril em extensão. Quando a gente pega o exercício horizontal back extension, a gente observa que o pico dele, o pico de torque, olha a curva numérica, e a gente traciona essa curva numérica batendo lá quase 478, ou seja, um alto pico, né, extensor de quadril, é quando? 180 graus. Então, a gente volta lá na imagem, olha o quadro C, embaixo, temos 3 quadros. Um quadro da esquerda, do inferior esquerda, um quadro do inferior do meio e um quadro inferior direita. Este exercício vai ter um pico extensor, um torque maior para os extensores do quadril, na figura C3, vamos chamar assim. C1, à esquerda, inferior esquerda, C2 a do meio, C3 a da direita. Para este exercício, você vai ter um pico de torque nos extensores do quadril maior nessa posição. Beleza. Segundo exercício do meio, o tradicional, 45 back extension, que é o banco romano que nós encontramos na academia. A gente busca a curva dele e aonde é o pico extensor do quadril, o pico de torque do quadril? A 135 graus. Então, a gente volta na imagem e a gente observa que o torque é na figura do meio. Então, é na B2. Perfeito? E quando a gente volta lá embaixo, para o bom dia, a gente observa lá no canto esquerdo superior que o pico de torque para os extensores é a 90 graus. Então, quando a gente volta na figura, a gente observa o seguinte, que para os 3 exercícios, eles têm momentos de pico de torque diferentes para a articulação do quadril. Se nós traçássemos uma linha de cima para baixo, favorecendo, com o objetivo de favorecer o pico de torque para os extensores de quadril, seria A1,
B2 e C3. Isso é quase uma batalha naval, né? Então, ou seja, 3 exercícios que favorecem muito o torque extensor do quadril e que nem um pouco são iguais. Não é a mesma coisa, porque o ponto falho da musculatura, né, o sticking point, vai acontecer em momentos diferentes. Aí eu pergunto para você, se você fizer aí mais um exercício isolado que você queira, ou não, vamos colocar aí 3, 4 séries para cada um desses exercícios. Fiz a minha série de glúteo. Ainda quero sacanear, vou botar uma caneleira no final para fazer resistência de força, estresse metabólico até a fadiga. Põe o peso máximo aí, mas caneleira só dá 20 quilos. Tá bom, coloca 20 quilos na perna, é o máximo que tem de caneleira. E faz até a falha concêntrica. Faça um trabalho de força aqui e faça um trabalho de estresse metabólico no final. Treinei o quê? Diz que eu treinei mais alguma outra musculatura além de glúteo aí, por favor. O máximo que você pode dizer é que vai entrar alguma coisa de paravertebral. E nem muito, porque vai entrar isométrico. Você não vai fazer extensão de tronco, você está fazendo aqui extensão de quadril. Você vai entrar com contração voluntária máxima isométrica de extensores de quadril. E alguma coisa de posterior, porque a cabeça longa se insere na tuberosidade isquiática. E ainda dizem que não dá para parcelar treinamento de membros inferiores. Tá bem respondido? Tá bem respondido, né?